Galera, Boa hoje, noite. Boa noite. aula 7, sessão 2.3, a última aula da unidade 2, que é a sessão 2.3. Como eu já falei, essa disciplina é um pouco mais curta, elas são três sessões por unidade, e essa é a última da sessão 2, encerrando o primeiro bimestre. E já falei também, vamos repetir, semana que vem a nossa avaliação, a nossa atividade avaliativa, que eu vou disponibilizar no AVA também, na última sessão, que é essa de hoje, para ser entregue e corrigida na próxima quarta-feira. Sem faltas. Não entregou na quarta, infelizmente, consta que não fez essa avaliação. Beleza? Beleza. Bora lá. A aula de hoje, ela é... Ué? Peraí, galera. Estamos te ouvindo. É que Tô tranquilo por aqui. Vocês ouvem a gravação também, não? Não. Só a voz mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui de novo, só um minuto. Quando eu troco de slide, não passa a gravação para vocês? Não. Não, fica só preto. Não, eu tô vendo a tela normal. Só o slide, né? Só o slide. Tô vendo só o slide. Deixa eu tentar abaixar o volume aqui então, senão eu fico escutando a minha voz o tempo inteiro. Só um minuto. Agora vai. Todo mundo me ouvindo? Sim. Vamos lá então. Vamos falar sobre endereçamento de uma rede. Lembra que a gente falou na aula passada sobre os tipos de IPs? Quais eram mesmo? Tipos de IPs que a gente pode ter numa rede? Alguém lembra? Classe A, B, C. Não era isso. Tipos de IP que a gente coloca nos hosts, por exemplo. Configurável, estável. Estável? Não, dinâmico. Dinâmico e o outro era o quê que a gente falou? Que a gente só usaria dois tipos? Estático. O alemão Configurável, que a gente... é fixo e dinâmico aqui, professor. Exatamente, que a gente configurou
a gente denominou o estático como o configurável como fixo, lembra? Que é aquele que a gente já coloca nós mesmos colocamos na placa de rede. Qual que é um dos problemas que isso pode, caso você não tenha, por exemplo, uma documentação da sua rede? A gente falou também na aula passada. Um dos principais problemas, números duplicados de host e de redes. Lembra? Vocês até deram uns exemplos de que se você configurar IP fixo nas máquinas e não tiver um controle, uma documentação, você pode ter IPs repetidos. Vocês lembram disso? Está claro isso ainda para todo mundo? Uhum. Qual que é a definição de um IP dinâmico mesmo, então? O dinâmico é o que já vem instalado na máquina, na placa. É isso, galera? Não sei, eu acho que é. O dinâmico Dinâmico é aquele é quando você DHCP, tem um né? DHCP, Exatamente. Então não é o que o Johnny falou, certo? Ele pega o IP disponível, né? Isso mesmo. Exatamente. O que pega IP na placa, a gente falou que já nem usa mais, porque já não fabricam mais essas placas com IP fixos do seu tipo de rede. Certo? Claro, os dois itens, o fixo e o dinâmico. Sim. Outro problema, endereços ilegais que não poderão ser roteados na internet. O que significa isso? A delimitação de endereços para cada rede e o controle sobre eles poderão evitar que endereços ilegais sejam criados. Ilegais, nem tanto. Vamos pensar em um que não pode ser roteado. Você pega alguém bem inexperiente lá no seu... Pega um estagiário e ele vai falar assim, pô, para não ter esse repetido aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha rede é 192.168.10 alguma coisa. Aí ele fala, pô, quero ver quem vai pôr o IP 500 aqui. Vou pôr aqui o 192.168.10.500. Vai funcionar? Não vai repetir, né? É? Não vai repetir. Não vai não. de jeito É nenhum. 255. Essa máquina não vai nem aparecer na rede, certo? Certo. Ele está errado? Não. A ideia dele era não repetir. Porém, a máquina também não vai nem existir. Claro isso? Uhum. sim. Falta de endereço Suave no até total. aqui. Oi? Suave até aqui. Ou em algum grupo. Essa aula de hoje é super tranquila, cara. A gente falou tudo dela na aula passada. Mais uma revisão do que a gente já viu. Falta de endereço no total ou em algum grupo. Sem planejamento de endereços, uma sub-rede poderá não contar mais com endereços válidos no caso de uma expansão de equipamentos. Foi o que a gente falou também na semana passada. Você cria uma rede com vários IPs fixos. Só que esses IPs fixos que vocês criaram são de notebooks, por exemplo, de consultores que geralmente não ficam no escritório. Você não vai conseguir usar esse IP duas vezes. Ou seja, se você tem 20 consultores que são externos e estão com IP fixos, você não vai poder usar esses IPs na sua rede para uma outra máquina, porque caso eles entrem ou via VPN ou via algum outro objeto que acesse a sua rede, ele já vai ser barrado também, já vai aparecer aquela mensagem lá de que IPs duplicados na rede. Agora, o ideal de uma rede, de uma empresa grande, por exemplo, foi o que a gente comentou e chegou numa conclusão que seria o mais viável para isso, é um setor só tomar conta disso. Geralmente já tem. O Johnny ainda comentou que o pessoal de infra briga com o pessoal de devs, etc. Geralmente o ideal é ter uma área só para área de rede. Um administrador de rede, aí vai ter os analistas de rede, os estagiários, etc. Por quê? Porque eles vão ter o controle fixo daquilo. Quando você lida dentro do setor de TI com uma coisa só, é muito mais fácil dessa coisa funcionar com excelência. É aquele esquema que a gente falou sobre governança também. Se tem, os serviços são alinhados, o processo é alinhado por uma pessoa só ou por um setor só, com certeza ele não vai ter um IP duplicado, não vai ter uma sub-rede sem necessidade, porque ele criou a primeira rede com vários IPs fixos e sobrecarregou, acabou os IPs, teve que criar uma sub-rede por causa de uma falha de estratégia, etc. Todo mundo sabe o que é uma sub-rede? E como se cria essa sub-rede? Não lembro não. Eu estava até com essa pergunta aqui esperando para fazer.
A questão da sub-rede é quando muda o terceiro octeto, é isso? Exatamente. Você continua com a mesma estrutura, por exemplo, 192, 168, 10 e começa do 1 ao 253, por exemplo. A sub-rede, você vai criar um 192, 168, 11, alguma coisa. Ela vai fazer parte daquela rede, porém vai ser uma sub-rede e você vai conseguir gerar o... Né, mas... É como se você quebrasse uma subnet /24, que contempla 255 IPs, em 2/25, que aí são 128 IPs, entendeu? Você complicou um pouco a história. Complicou muito. Se você pensar que só... Mas se você cria a subnet, não é para pensa assim, ó, o cara vai lá... Não, sub-redes são redes que são concatenadas dentro de outros, por exemplo. Pelo menos é o meu ponto de vista, tá, professor? Pode falar. Você chega num projeto, o cara te dá um 92168.00/16. Então você tem o terceiro e o quarto octeto disponível para usar. Dá mais de 1000 IPs. Aí você tem esse barramento para você distribuir no seu projeto de rede. Aí você fala, beleza, então vou sair aqui, vou dar um /24 para VLAN de RH, mais um /24 para VLAN de treinamento, agora eu vou dar um /23 para filial XPTO, mais um /23 para filial do Rio de Janeiro, e aí você distribui essas redes com várias sub-redes entre o seu projeto, entendeu? Entre a sua companhia ali. Entendi. Isso aí a gente denomina como subnet mesmo, como você falou. A gente cria só uma sub-rede, você só muda o terceiro item, o terceiro octeto da história aí, e cria a partir dela mesmo. Você cria, como eu falei, você está no 10, 19268, 10 alguma coisa, você vai criar o 9268, 11 e começa do 1 de novo. Aí isso você pode gerenciar através dos seus suítes gerenciáveis, ou através de um outro aparelho, aí talvez até no próprio firewall você consiga criar sub-redes dentro de uma rede só e criar mais IPs dentro daquela estrutura. Eu falei suítes agora, eu lembrei, porque na hora que eu subi, minha esposa já falou, hoje aquela sua aula que você só fala de um nome, suíte. Ela não sabe. Ô, professor. Oi. Daqui a pouco ela está formada em rede. Daqui a pouco ela se forma em rede. A disciplina de sexta, ela já sabe tudo, porque ela está fazendo uma EAD que é igualzinha, só que é de RH e gestão de pessoas. Mas fala aí, Everton. Tem como você disse, tem essa sub-rede. Tem algum limite para fazer? Tipo, por uma rede ela só aguenta, tipo, 10 sub-redes, ou 11, ou é infinito. Boa pergunta, cara. Eu acho que tem, mas eu não lembro qual é o limite. Você lembra, Gustavo? Não, de cabeça não, é bastante, gente. Cara, assim, lógico que isso tá acabando, por isso que surgiu o IPv6, né? Porque o IPv4 tá ficando escasso. Se o Thiago do quarto tivesse aí, cara, ele sabe isso aí de decor salteado, de cima para baixo, as regras. O Lucas também sabe esses negócios aí. Lucas, fala para nós aí. Ih, deu ruim no Lucas. Não quer não. Dormiu. Opa. Você não tem um de cor também, não. Mas é bastante, cara. Então, pode ter certeza que é bastante. Fala, Ed. Pelo que eu estou olhando aqui das aulas de rede do Vitor o ano passado, e o que eu me lembro é que, assim, no IPv4, você pode ter, dependendo da classe, né? Classe C, você pode ter, no caso, 253 subnets, né? Caraca. Segue o mesmo padrão do número de máquinas. O Everton falou, caraca, mas, cara, o IPv6 só surgiu porque isso já foi alguma empresa, algum setor já passou. A gente pensa assim, 253 máquinas. Esses 256 redes, ou 253 redes, né, vai dar aí, umas 12 mil máquinas, mais ou menos? Então, é pouco, né? Numa empresa aí que, multinacional. Assim,
É bem Você pouco. pode usar, por exemplo, um classe C, que nem eu tinha falado, o 92.168.00/16, eu consultei aqui, ele te dá direito a utilizar 2 milhões de máquinas. Isso para rede privada. Então, isso eu posso usar na minha rede, você pode usar na sua. E não vai agora, entrar em conflito. isso, agora O IPv6 o problema é para fazer o a conexão com a internet. Isso, o problema é os IPs públicos, por isso que surgiu o IPv6, para a gente poder, porque o IP público está ficando escasso. Eu dei uma aula, quer dizer, dei aula de redes, eu acho que 1 ano atrás. Eu lembro perfeitamente quando eu falei para a turma assim, cara, eu acho que o IPv6 vai demorar pelo menos uns 10 anos para chegar no Brasil. Olha, eu já mordendo minha Quando língua. o senhor falou isso? Eu acho que faz 1 ano atrás. Para uma Ixi, turma que eu dei aula de Alguém redes. pode Professor, inclusive, explicar? IPv6, O provedores, pessoal né, do AS, que quarto é o... semestre que eu dei aula de redes para eles, se alguém tiver eles, vão lembrar que eu falei, ó, IPv6 eu acho que vai demorar uns 10 anos para chegar no Brasil ainda. Vai nada, cara. Já estão usando, professor, inclusive, os AS, né, que são os provedores, por exemplo, os provedores grandes, Vivo, Embratel, entre outros aí, para nível de roteamento de nuvem entre AS, eles só usam IPv6 agora. Então, eu já pensando, falei, não, isso aqui até uma empresa chegar nisso aí tudo, não vai, eu não vou ver isso não. Ainda falei para eles, capaz que eu não esteja nem aqui ainda para ver. Mas olha aí, estamos firmes e fortes. Agora, nesse slide aqui, o cara coloca uma observação. Caso você ou na sua empresa não tenha um cara que vai tomar conta especificamente disso, não complica muito não. Vamos pensar o seguinte, o Gustavo veio com umas complicações sobre subnets. Imagina se ele implanta isso, e vamos usar o Johnny de exemplo, que o Johnny não liga de ser cobaia. Ele implanta isso aí, o Johnny odeia a parte de infra. E quem vai administrar isso depois é o Johnny. Imagina a lambança que isso não vai durar daqui uns 3 meses, vai. Não vai virar. Menos ainda. Aí, Gustavo, como você é um cara mais experiente, quando você pegar um projeto que você sabe que o cara que fica lá não vai ser um cara que vai conseguir tocar aquele nível de dificuldade que você colocou no projeto dele, você tenta simplificar o máximo possível, cara. Que é, por exemplo, você coloca, ou se o cara precisar de mais de 256 IPs, por exemplo, você cria só uma subnet para ele. Ó, você vai ter 500 aqui, tá bom para você? Ah, então beleza, tá ótimo, cria isso. E a questão de IP fixo e IP dinâmico tenta simplificar ao máximo. Se o servidor do cara de DHCP é bom, você acha que vai dar conta? Cria DHCP, coloque IP fixo para as máquinas que você sabe que vão precisar ser IP fixas, servidores, impressoras, etc. Talvez até a máquina do pessoal de TI, que geralmente eu faria isso. Eu faço isso, na verdade, fazia quando eu estava na frente de gestão de TI. Todos os meus analistas, todo o pessoal da área de TI tinha IP fixo. Geralmente eram os primeiros, depois que começavam os servidores. Depois que terminavam os servidores. Justamente porque nosso perfil era diferente, a gente conseguia acessar coisas que as demais não conseguiam e assim por diante. Mas são práticas. Eu usava essa dinâmica. Você pode usar a dinâmica que for. O problema dessa dinâmica é o seguinte. Se você cria lá a primeira categoria, de 1 a 10, vão ser servidores. Beleza, quando você criou isso, o cara tinha 5 servidores. Você fala, pô, legal, 5 servidores, dá para dobrar, tranquilo. E começou uma outra rede do 11, uma outra faixa de IPs do 11 ao 20, por exemplo, com uma outra área. E a sua parte de IP passou de 10. Aí tem um problema. Ou você muda todo o sistema, todo o resto da sua rede, para continuar com IPs de servidores de 1 a 20, ou você joga os IPs para o final, IP de servidor para o final. Mas aí você já vai notar que vai começar a ficar meio bagunçado, né? Por que eu falo assim? Vocês podem falar, pô, mas eu posso chegar nessa área que eu coloquei 11, 12, 13 alguma coisa e jogar o deles para cima. Mas no meu caso, por exemplo, eu tinha sistemas que buscavam a máquina dessas pessoas por IP. Eu tinha, por exemplo, um sistema que precisaria buscar um banco de dados que estaria numa outra máquina, ou seja, eu tinha que buscar o IP daquela máquina para cadastrar naquele sistema. Isso já ia ser uma complicação grande, porque eu falo muito de documentação e eu não tinha documentação. Um dos problemas que eu tive, mais simples,
quando eu era obrigado a trocar senha de administrador do servidor central. Tinha alguns sistemas, tanto de web como interno mesmo, que eles tinham que acessar esse servidor e acessavam com a senha de administrador. Isso roboticamente, tá? O sistema mesmo entrava lá, via uma query e acessava o banco de dados daquele servidor ou acessava alguma informação daquele servidor usando a senha de administrador. Ou seja, se troca a senha, o sistema vai parar, certo? Certo? Sim. Sim. Certo. Só que, onde que estava cadastrada essa senha dentro daquele sistema? A gente lembra um pouquinho de algoritmos ou de programação. Em alguma linha naquele programa. Aí, eu era o administrador da rede, o administrador dos sistemas, o administrador desculpa a palavra, da P toda. E eu não lembrava de maneira nenhuma qual era a linha que estava cadastrada naquele servidor. Ou seja, eu já perdi algumas horinhas lá para analisar o código todo e descobrir aonde que estava aquela senha. Ó que gestãozinha boa. Certo? Por isso que eu falo até com um pouco de experiência em ter errado, é por isso que eu cobro muito parte de documentação de vocês. Hoje eu posso ter o Johnny como meu desenvolvedor, amanhã o Johnny vai embora e eu posso ter outro. O cara não vai saber responder de imediato onde é que está cada coisa, onde que está cada linha, o que cada código faz, o que cada sistema busca, de onde cada coisa busca e assim por diante. Ô, professor, aí nessa questão de documentação, é interessante fazer, tipo assim, uma lista, sei lá, uma relação, usuários, tá, de tal a tal linha. Tipo assim, um sumário? Então, no código, geralmente, quando é uma programação, a gente coloca aquelas observações por linha, né? Aquilo já ajuda bastante também. Na documentação, você precisa ter só, por exemplo, onde está cada código, o que cada código faz, por exemplo, e o que ele é relacionado. Ó, esse código X do sistema tal, ele se relaciona com o código Y e com o código Z. Isso é legal ter, mas é trabalhoso. E a questão de documentação, eu uso, por exemplo, por versões. Eu nunca corrijo a mesma versão e deixo ela lá. Eu tenho a V1, meu primeiro documento. Aí, beleza. Fiz alguma alteração, eu altero e salvo ele como V2. É mais trabalhoso? Você vai olhar sempre a última versão? Pode ser. Pode ser que sim. Mas se der algum erro na versão que você fez, você volta na anterior. É como se fosse um backup de documentação, sabe? Entendi. Mas Você aí é não salva e apaga a antiga, você salva como se fosse uma nova. Você cria um exatamente. ponto de restauração, né, professor? Então, isso é o jeito que eu trabalho. Mas pode ser, cada um cria sua dinâmica, o seu jeito, o jeito de fazer a organização que qualquer um que pergunte para você, você saiba onde está e o que não está. Aí você fala, pô, professor, mas se eu estou 10 anos naquela empresa, eu já sei tudo de cor e salteado. Pode ser que sim. Quer dizer, na verdade, tem que saber. O problema é se você sai e vai para outra. Aquilo vai junto com você, cara. O cara que entrar lá, ele vai ter que saber daquilo. E se você sair numa boa, por exemplo, você vai ter que ficar respondendo o cara. Ô, meu, tá nesse lugar aqui, tá naquele lugar ali. Agora, se você sai bravo com a empresa, ferrou. Se eu conseguir deletar tudo antes, é até melhor. Porque, cara, o cara fazer o novo vai dar muito menos trabalho para ele e para você do que ele analisar tudo que você deixou lá e ficar te perguntando. Mas não façam isso. Vai dar o formato do servidor, dá a bicuda no servidor e vai embora. Eu, nessa empresa atual, o cara conseguiu dar um golpe no cara que estava monitorando ele e levou o HD da máquina dele embora. Nossa. Levou. E conversou com o cara. É assim, a gente mandou o cara embora, só que a gente não ficou nele, né? Fazendo acompanhar, levar até o carro, aquela coisa chata de se fazer, sabe? Só mandou ele pegar as coisas e ir embora. Então, aí o cara tinha muitos anos de empresa, falou que tinha uns negócios particulares no computador, colocou o pendrive dele lá, e enquanto ele conversava com o cara, ele tirou o HD. Aí o cara, não, ele só colocou o pendrive lá e tirou as coisas. Tirou nada. A gente descobriu isso quando?
3 meses depois, quando entrou a segunda pessoa, ele foi usar a máquina dele. Nem tava sem HD. Tava sem HD. Olha que beleza. Agora a gente não deixa o cara Nem fazer nada. tirar um HD e o outro não perceber. Então, cara, o outro foi mandado embora também. Foi muito rápido. Então. Putz, grila, mano. O HD Cara, tá você dentro do vai gabinete. tirar Não viu, parafuso da cara, máquina tudo e o outro não vê? É muita burrice. Mas foi burrice nossa também, né? A gente coloca um amigo pra vigiar o outro. Mesmo, tipo, não tendo um HD, mas ele teria que abrir o gabinete, desconectar o HD e fechar o gabinete de novo. Como é que o cara não viu? Então. Aí que tá, né? A gente suspeitou que o cara era isso, mas a gente vai... Suspeitas não são atos concretos, né? Né? Mas depois, quando esse cara foi mandado embora, a gente não deixou nem olhar o computador dele. Então, onde eu trabalho lá, professor, teve uma galera que foi desligada e normalmente, estrategicamente, né, inclusive foi até essa palavra que o meu gestor usou, quando a pessoa é demitida, tipo, o cara chega, ó, você tá sendo demitido e tal, aí o cara, posso pegar minhas coisas? Não, você pode pegar só suas coisas pessoal e dá o Windows L e vai embora. Nem desliga a máquina, só trava ela aí e vai embora, cara. Os caras não deixam mexer mais em nada, cara. Hoje, agora, lá Já, no nosso é diferente. A hora que a pessoa vai pro RH, o TI já tá olhando e já bloqueia. então, já teve um pessoal que chegava assim e ia logar. Mas no LDAP aqui, os caras já tinham limado a conta do cara no Active Directory já. Isso é pior, né, O cara cara? não conseguia Imagina. nem logar. Aí é pior, eu já bloqueei o cara antes do... Isso é uma má organização do TI. Que o TI tem que ficar esperto para só deslogar o cara quando ele for chamado. Porque imagina você é um gestor de um cara, o cara chega, o cara de TI. Esse cara de TI sabe quando tá bloqueado e quando não tá. Ele chega para você tá lá sentado do lado dele, daqui a pouco ele fala, pô, chefe, não consigo logar aqui, fui demitido? E aí? Não, bem por aí. Tinha gente que já saía chorando da máquina. Minha máquina também não tá logando. Então. Aí, galera, vai pra RH. Quando Foi tenso, vira até piada isso já, porque... eu tô dando risada aqui, mas foi tenso. Muita gente saindo chorando, porque a pessoa chegava pra trabalhar e ia tentar logar, ixi, não logava. Aí os caras já olhavam assim, você tá na lista também, já vai pra RH. Não, isso é uma falha. Quando o cara é de TI, ele já sabe que é BO. Quando o cara não é, ele fala, putz, esqueci minha senha. Putz, meu computador deve estar sem rede. Aí vai e coloca o TI em apuro. Ele vai chamar o cara lá, meu, não tô conseguindo logar. Aí o cara do TI olha e fala, vixe, mano, já foi cortado, nem vai lá. E aí? Foi tenso, professor, foi tenso. Aí, cara, o cara de TI que desenrola, aí você pode usar essa aula. Não, cara, é que deu um problema aqui no meu DHCP, aí ele trocou alguns IPs da rede, coloca um negócio, umas palavras difíceis lá pro cara, ó, daqui a meia hora a gente vai conseguir resolver. É o tempo do RH chamar ele. É o tempo do RH chamar. Porque senão, cara, você vai ficar numa... Pior é se você vai lá também, vai ser estagiário todo inocente lá, e tenta daqui, tenta dali, reseta, aí consegue descobrir o negócio e fala, putz, cara, seu usuário tá bloqueado, eu não sei por quê. Já era. Entregou todo o sistema. Voltando à definição do que é um DHCP. DHCP precisa de um servidor, geralmente chamado de servidor DHCP. Não tem por que você criar um servidor DHCP e colocar o nome de Joãozinho, será? Ou de Firewall, ou de Wellington, sei lá. Que é responsável por oferecer informações de configuração aos hosts. Em sua forma mais simples, esse servidor funciona como um repositório de informações sobre a configuração dos hosts, que são recuperadas automaticamente a cada host quando ele for reiniciado. Aquilo que a gente falou semana passada. Hoje você pode ter dormido com o IP 30, amanhã você vai acordar e vai estar com o IP 30 também. Pode ser? Pode. Mas provavelmente você não vai estar. E tem os espertinhos que falam, vou ficar com esse IP para sempre. Ele coloca lá o IP dele, esse IP aqui eu sei que tem privilégio, vou deixar ele aqui, não vou desligar minha máquina mais não. O DHCP inteligente, ele detecta que essa máquina está muito tempo sem desligar também e desliga ela. Ou desliga ela, ou faz a troca do IP. Melhor ainda, parece que é burro, mas ele vai e joga outro IP igual para outra máquina, porque ele acabou, entre aspas, esquecendo aquele IP. Mas aí é um DHCP meio burro mesmo, porque ele não pode fazer de conta que, como ele não usou aquele IP para colocar em outras máquinas, ele simplesmente esquecer ele e mostrar para o usuário final que sua rede não é tão bem organizada assim. Quando aparece aquela mensagenzinha lá de duplicidade de IPs.
Hoje é muito difícil acontecer isso, cara. Faz muito tempo que eu não vejo, mas já aconteceu muito. Quando os caras pegavam o pior servidor deles lá, criavam como DHCP, achando que a função dele era besta, e no final dava vários conflitos. Agora, a parte que vocês vão fazer, presta atenção nessa parte aqui, ó. Muitas redes usam uma combinação de endereço estático e dinâmico. Aí vocês vão ter que entender por quê. E colocar na atividade de hoje. Vamos denominar, por exemplo, quais hosts vocês colocariam com IP estático e por que criar uma lógicazinha, como eu falei agora há pouco para vocês. Certo? Adoção de modelo hierárquico para atribuição de endereços. O endereçamento hierárquico é um modo de se estruturar os endereços. Ele facilita o roteamento, que é o modo de disseminação da topologia de rede entre os roteadores. Qual topologia a gente usa mesmo? Estrela. Como que ela funciona? 3 palavras? Centralizado. Do centro para as pontas. O que fica no centro? Gateway. Hã? Servidor. Hã? O switch. Servidor. Ah, boa. Minha esposa respondeu lá de baixo, a switch. Switch. Falei um pouco de switch hoje, cara. Tanto que ela me encheu o saco quando eu subi para a aula, nem falei tanta palavra switch hoje. Claro, então, a topologia estrela? Dá para responder a questão da provinha já? Sim. Algumas outras vantagens de ter um DHCP gerenciando sua rede. A gerenciabilidade da rede, o tratamento de erro e as melhorias tornam-se mais imediatas e simples. Se o DHCP for bom, sua rede estruturada, documentada, esquece. Lembra que eu acho que eu já falei para vocês, o TI bom é o TI que não aparece? É o TI que geralmente a pessoa fala, pô, mas a empresa tem TI? Aí você vem com aquela respostinha na ponta da língua, é tão bom que você nem vê. Já era, acabou com eles. O TI que aparece muito é problemático. O TI que aparece muito para a área financeira é porque vocês estão gastando demais. O TI que aparece muito para as outras áreas é porque vocês estão com muito problema e tendo que aparecer lá toda hora. Então, o ideal de um TI é quando aparecer só para receber elogio. E mesmo assim, o elogio pode vir com aquela respostinha que mata a gente. Pô, você não fez mais sua obrigação. Arrumar essa rede aqui e deixar os computadores bons. Dói ouvir isso, mas não deixa de ser verdade, certo? Se aquele setor tinha muito problema, voltando para a aula de hoje, de, por exemplo, conflitos de IPs, você colocar um DHCP lá que funcione e não ter mais esse conflito, você não está sendo bonzinho para eles. Está fazendo sua obrigação. Certo ou errado? É certo. Agora, se você é um desenvolvedor, por exemplo, você vê que aquela área está sofrendo com algum item que, se você desenvolver um sistema melhor, um sistema que dê menos cliques, por exemplo, vai ajudar a vida deles, vai melhorar a vida deles. Aí sim, você não está fazendo sua obrigação. Você está fazendo uma melhoria e você pode chegar para eles e falar assim, ó, vamos testar esse novo sistema aqui, que vai melhorar muito vocês aí, porque tem a mesma função do seu sistema, só que vai economizar tantos cliques, vai economizar tempo, vai economizar banda de internet, etc. E mesmo assim é capaz de você ouvir ainda, caramba, tanto tempo que você está aqui, só desenvolveu isso agora? Vai ouvir. Mas não é aquele termozinho de que a pessoa estava com problema. Você melhorou a vida dela. Isso não significa que ele esteja com problema. Claro esses 2 itens? As 2 posições que eu coloquei? Sim. Sim, tranquilo. O desempenho da rede também aumenta. A escalabilidade e a estabilidade da rede também aumentam. Menos recursos de rede, como o uso de CPU, memória, buffers e largura de banda serão necessários. Talvez sim, talvez não. Isso a gente pode englobar tudo no item só. Uma rede organizada, uma rede documentada, você vai ter menos dor de cabeça, menos recurso, às vezes até menos gente, menos recurso humano para trabalhar, porque tudo vai estar funcionando. Mas isso tem um problema. Você pode falar assim, ou o seu time pensar, pô, mas se eu deixar tudo redondinho aqui, eu não vou ter mais emprego. Pode ser que sim, mas tem que fazer o time não pensar dessa maneira, senão sempre ele vai deixar uma brechinha lá para ele ter o que fazer.
que eu quero que vocês façam hoje? E entregue hoje em no máximo 10 minutos. 15 minutos, vai. Que horas são? 8h51. Caramba, acabou rápido a aula hoje, hein, galera? Ó, criar um documento com as definições do seu projeto. Mas isso referenciando-se a endereçamento de IPs. Vocês imaginem um projeto ou até pode... Maria. É fácil, cara. Meu Jesus. É super simples. É tudo que eu falei hoje. Hoje já dei a dica de tudo que vocês tinham que fazer. Vocês imaginem um endereçamento IP de vocês, como que vai ser, se vão usar DHCP, se não vão, se vai ter IP fixo e IP dinâmico, quais serão, como será distribuído e assim por diante. Certo? Certo. Fácil, né? Quantos minutos, professor, para isso? 15 minutos. Não, professor, peraí. É fácil, pô. Você é louco? Não parece tanto assim. Muito Até simples, o Samuca já apareceu aí. É exatamente o que eu falei Ô, na aula de professor, hoje. mas você quer... Eu posso segmentar isso por VLANs ou tem que colocar uma VLAN só para tudo e falar o que eu vou colocar Sabe, fixo? cara, eu quero... Tá. É como um resumo do que você sabe sobre DHCP, IP fixo, etc. Tá bom. Me mandem por aqui. Professor, cortou aqui, eu não ouvi o que você falou aí. De agora. É a Maria que está falando? Isso. Então, Maria, é o seguinte. Eu quero que você crie, por exemplo, imagine uma sala, uma área de TI de vocês, que você está criando esse seu endereçamento IP. Aí você vai criar esses IPs fixos, vai criar esse IP dinâmico, é isso que eu quero saber. Vai criar o dinâmico, beleza, você vai ter o quê? Um servidor de DHCP. Vai ter fixo também? Quais desses IPs serão fixos? Foi o que eu falei no começo da aula lá. Lembra que eu falei? Que eu escalonava tantos IPs para uma área, tantos IPs para outra, esses vão ser fixos, esses vão ser dinâmicos. A partir do momento que você coloca um IP fixo, o DHCP vai saber que esse IP é fixo e não vai distribuir ele para o resto da rede. Certo? Certo. Isso aí. Beleza. Professor, Acho que umas 4, 2 É. semanas você termina isso. O professor, eu já Outra- tinha meio que passado isso aí no projeto. Desculpa aí, interrompi você, Old. não, pode falar. Não, pode continuar, eu falo depois. Outra dúvida que eu tinha, para mim poder usar o IP fixo, eu não teria que desativar o DHCP? Não. A não ser que você queira todos os IP fixos. Aí não faz sentido você ter um servidor de DHCP parado lá. Você pode trabalhar com os dois juntos, Ué. que é o ideal, que é o que todo mundo, na maioria dos casos, utiliza. Então, professor, no meu caso aqui, eu já tinha, no projetinho que eu entreguei, que você pediu do último, eu já tinha feito mais ou menos um trabalho desse assim. Pode reutilizar ele, então? Pode. É que a ideia, a nossa avaliação bimestral seria mais ou menos isso, juntar os três projetos que a gente fez até agora. Só que tem gente que não fez os primeiros, né? Aham. Aí eu não ia poder cobrar isso deles. Mas a ideia era essa mesmo, vocês pensarem que os 3 projetos que vocês fizeram com esse de hoje seria a criação de um ambiente de rede para nós. Para esse escritório que a gente estava criando. Tá. Ô, professor, Oi. fazer esse esquema aí baseado na rede do que nós entregamos os outros 2 projetos, né? Isso, pode ser. Bom, mas então não tem muito o que falar, né? Não. 2 linhas, tá bom? 2 eu acho que você não consegue, cara. Se você quiser me mandar essas 2 linhas aí valendo os 1000 da prova, pode tentar. Ué.
Eu fiz em 1 milhão. Ô, professor. Fala aí. Então, professor, eu tô meio perdido ainda. Não tem como você descer nada, de repente falar mais alguma coisa pra tentar me ajudar aí, que eu não. Assim, Bora lá, um cara. O assunto professor tá aqui Eu pra isso. também, eu também. é um assunto novo pra mim e, assim, eu tô. Pra mim tá falando grego. Sei lá, eu não tenho É, nada assim na cabeça pra poder falar. endereçamento assim, de ó. IP pra mim é novidade também. Vamos pensar o seguinte: você está criando uma sala, você tem uma mini empresa lá e está criando a estrutura de TI para eles. Aí você vai fazer sua área de CPD, seus servidores. Como eu falei na aula de Certo. hoje, servidor geralmente a gente usa IP fixo, certo? Certo. É. Aí você vai criar lá para mim assim, ó, você vai colocar: vou ter 5 servidores na minha empresa, um deles vai ser o DHCP, e nesses 5 servidores eu vou ter todos os meus servidores serão com IPs fixos. Porém, vou deixar um range de 10 IPs fixos caso eu precise usar ou criar mais algum servidor. Então, do 1 ao 10 vão ser todos fixos. Deixa reservado lá que eu vou ter 10 IPs fixos. Aí, beleza. Só isso que você vai ter de fixo? Beleza, tranquilo. Aí você fala assim, ó, o resto do 1 ao 10 são fixos, os demais vão usar DHCP. Ótimo. Você pode complicar um pouco mais e deixar seu trabalho um pouco mais bonito. Ó, eu vou ter 2 faixas de IPs fixos aqui. Uma vão ser para servidores, outras vão ser para impressoras. Ou então, um desses meus servidores vai ser um servidor de impressão. Pode ser também, cara. Mais difícil de ser criado hoje, mas existe ainda. Você cria um servidor de impressão, todas as impressoras são instaladas nele e disponibilizado na rede o endereço daquele servidor. Mas o mais viável, que mais acontece hoje são impressoras com IPs fixos nelas mesmas, impressoras de rede, e você coloca um IP fixo nela e determina na sua rede também que esse é o IP fixo daquela impressora. Simplesmente isso. Certo? É exatamente o que eu falei, cara. Se eu conseguir escrever o que eu falei, é o que eu preciso. Professor, Oi. o meu deu 2 linhas aqui e já não sei mais o que escrever. E já... 2 linhas, cara. Se tá resumido tudo isso que eu falei em 2 linhas, beleza, é isso aí que você precisa. eu acho que tá certo. Vamos ver, né? Então, Pô, tô fazendo pelo celular que eu não tô com o pacote Office aqui no computador aqui ainda. Que eu formatei ele e esqueci de baixar. Eu vou mandar aqui já. ó, e quando vocês me mandarem as atividades avaliativas do primeiro bimestre, coloca no título, no assunto do e-mail, tá? Questões avaliativas do primeiro bimestre. Maria, e se Professor, possível... tem como colocar aí na tela o que é para fazer, só para eu ler de novo? Sim. Ô, Maria, se possível, avisa o resto do quarto semestre aí, por favor, tá? Professor, o pessoal ali tá meio desmotivado. Então, eu não tô entendendo, porque até o Thiago, que participava em todas, não tá aparecendo mais. Não tá. Vou colocar aqui. Tô na maior luta aqui com o projeto integrado com eles, tá difícil. Aí, Maria, vamos fazer esse projeto integrado junto aí, eu, você, a Natália, a galera, e vai que vai. Ah, boa. Faz com Terceiro quem tá. semestre, Vamos aí. terceiro semestre. Então, Terceiro eu tô em semestre posso contato aqui participar com... também. Eles são do quarto. Ó, demorou. Tô com o quarto. Eu tô em Quer contato dizer, aqui o com Wellington tá Vitor. igual você, cara. Ele tá em todos. Né? Eu Ô, tô até em professor, pedagogia. Fala, Everton.
Só uma dúvida sobre a questão. O senhor falou, tipo, eu posso ter dois endereçamentos de IP, vamos supor, um fixo e um dinâmico, por exemplo. Isso. Aham. Aí teria, tipo, uma limitação, tipo, só dois ou três? Não, Ou você vai coloca ser... quantos IPs fixos você cadastrar na sua rede, o DHCP já não vai usar ele mais para o resto. Ah, Ele vai entendi. determinar que você vai ter 10 IPs fixos lá dentro. E para que são esses IPs fixos? Professor, mas aí não corre o risco de ter conflito, não? Não. O DHCP vai saber que aquilo é fixo e não vai mexer. Ah, beleza. Porque é assim, ô Samuel, o que o DHCP faz? Ele faz uma vistoria na sua rede e vê quais IPs não estão sendo usados. Se ele achar que aquele IP já está sendo usado, ele não vai disponibilizar o mesmo IP para outro computador subir. Ah, tudo bem, então. Entendi. O DHCP ele só fica fazendo isso no caso, então, né, professor? Ele faz a organização dos seus hosts na rede. Assim. Certo. Aí, professor, sem querer abusar da boa vontade, pode explicar de novo aí para eu tentar formular alguma coisa aqui para colocar no papel? Explicar de novo? Por Vamos lá. favor, sem querer Vamos lá. abusar, estou tentando entender. Você fala assim, a minha estrutura de rede de endereçamento IP, eu vou usar o DHCP, que é o servidor que vai gerenciar os meus hosts na rede, ou seja, ele vai pegar todos os IPs livres e ir dividindo, distribuindo conforme as máquinas foram sendo ligadas. Eu liguei uma máquina aqui, ela vai pegar um IP que está livre. Eu liguei outra máquina ali, vai pegar outro IP que está livre. Porém, para os meus servidores e impressoras, eu vou colocar IPs fixos. O que significa ter o IP fixo? Aquele servidor X sempre vai ter o IP com final 2, por exemplo. Nunca vai mudar. O DHCP não vai conseguir roubar esse IP dele e dar para outra máquina. Aí você determinou, IP 1 até o 10 vão ser só para servidores, vão ser todos fixos. Então o DHCP não vai conseguir pegar esses IPs e distribuir em outras máquinas. Aí você fala, pô, mas se eu quiser deixar o IP fixo depois, você pode? Pode. Você entra numa máquina, geralmente um horário que ninguém está acessando, para você não ter que derrubar aquela pessoa, porque tem jeito de você derrubar também. Você fala assim, pô, agora eu quero usar o IP 10. Só que agora que eu estou mexendo, já tem outra pessoa usando o IP 10. O que você faz? Você entra pelo gerenciador da rede e derruba aquele IP. Derruba, reinicia aquela máquina, faz algum jeito. Conforme ela reiniciar, você consegue usar o IP 10. Aí a máquina vai reiniciar e já vai pegar um outro IP por conta do DHCP. Entendeu? Professor, esse DHCP, ele é o que, assim? Ele é um servidor que gerencia todas as máquinas da sua rede. Certo. Ele faz a distribuição dos IPs. Aí, professor, o Alien tá mandando Caramba. alguma coisa no grupo aí, ó. Vamos fazer uma vaquinha e comprar um microfone pro Allen, cara? Aí, professor, mandei no seu e-mail aí. Só mais alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Como é que tá aí o processo? Aqui tá tranquilo, já mandei o meu já. Professor, Aí eu tenho mais uma dúvida, professor. Aí, tipo, eu vou
utilizar o DHCP, aí tem o número lá, tanto de máquinas com IP fixo, e é só isso? É só, Só. tipo... Só? Aham. Então E de tranquilo. preferência, nos IPs fixos, você fala para que são. Beleza. Ô, Allen, a sua estrutura tá sem nada, cara. Deixa eu tentar abrir de outro jeito aqui, peraí. Professor Gustavo também, já enviei. Você tem um celular aí que faz um barulhão. Caramba, hein? Esse é o Esse meu. vibra bem, né? Professor, quem que é do terceiro semestre aí que tá perdidão que nem eu? Cara, do terceiro, não sei, cara. Essa disciplina eu só tenho como quarto e quinto. Não, que falou agora aí que vai fazer o projeto integrado também e tal. Não, o Gustavo tá em todos É. também, cara. Eu não sei em qual deles ele Projeto integrado 3 aí, eu tô fazendo, quer dizer, tô fazendo não, eu tô nessa matéria e preciso me inteirar mais para iniciar, porque o pessoal já falando que tem que entregar. Inclusive eu vou procurar o professor Victor para entender melhor, porque eu tô bem Então, perdido. eu mandei a mensagem para ele. Ô, professor, só rapidinho, eu já encaminhei o meu, vê se é isso. Allen, consegui abrir o seu aqui, cara. É isso aí. E professor, o meu tá de boa? Ó, o Allen deu uma ideia boa aqui, cara, que eu tinha esquecido. Ele colocou IP, lembrou do IP fixo no switch, hein? É uma coisa que eu falei nas outras aulas e esqueci de falar hoje. Deixa eu só criar uma nova pasta aqui para armazenar isso. GPI. Mas o switch vai usar um IP reservado para ele igual o servidor DHCP? Uhum. Igual os outros servidores. Não precisa ser só o servidor HCP. Eu acho que no seu, você esqueceu de pôr outros servidores também. Imagina que você está acessando um servidor de e-commerce, por exemplo, de um site da americanas.com. A gente não coloca o IP no browser porque a gente é mais fácil resolver um nome, só que todo nome resolve para um IP. E se esse cara tivesse um IP dinâmico, não ia funcionar, entendeu? Por isso que tipo, tem que ser um IP fixo. 204, 0, 10, tal, aí para simplificar, colocar a URL, né? Isso aí. Professor, por que a gente usa IP fixo nos servidores mesmo? Por quê? É isso que o Gustavo acabou de falar. Porque geralmente você busca muita coisa do servidor. E você geralmente busca dentro de uma rede interna, por exemplo, pelo IP. Até externa também, só que o IP, quando é externo, ele é mascarado. Ele vai com outro endereço. Mas imagina só, você vai buscar sempre uma estrutura. Pensa aí, quando você vai vender aqueles salgadinhos que você ficou de trazer para mim, você precisa lançar isso em algum lugar, certo? Lançar um pedido em alguma coisa. Aí quando você vai lançar aquilo, esse lançamento vai para um servidor. E lá emite nota, emite tudo. Esse servidor tem um IP fixo. Por quê? O sistema que você usa para lançar ou para fazer o pedido, ele direciona para um IP, que é o IP desse servidor central. Se esse IP mudar todo dia você precisa entrar no seu sistema que você usa e alterar esse IP para buscar o IP novo. Entendeu? Tá, então a ideia é facilitar o trânsito das informações. Isso.
Fechou. Professor, envia o meu aí. Esse tá mais ou menos o que você pediu. Ai, meu ouvido. Aí, professor, o Ali mandou outra coisa aí, ó. Olha, não, cara, tava sem estrutura que eu não tava conseguindo abrir aqui. Aí depois que eu abri de um outro jeito, ele abriu pra mim. Tava aparecendo o Excel vazio, entendeu? Ó, R$10 pra esse celular ficar quieto, cara. É só o Allen parar de mandar mensagem. Silencia o grupo aí, pô. Silencia o grupo um pouco aí. Silenciar um pouquinho, por um ano. Everton recebido, Pra Guilherme colocar alguém no recebido, assunto? Thiago Epifani recebido, Gustavo Calma aí que recebido. meu Hotmail não tá entrando. Ô, professor, boa noite. É Esther, tudo bem? Olá, Esther, tudo bem você? É, mais ou menos. Vamos lá. Você me passou esse trabalho. Eu posso te entregar daqui a 10 minutos, mais ou menos? Pode. É porque eu não estava na aula, eu peguei mais ou menos o que você queria. Aí eu te entrego daqui a 10 minutos por e-mail. Pode ser? Ok. Tá, obrigada. Allen Pessoal, o endereço recebido, do Thiago e-mail Ramalho recebido. só é Pô, mudando um pouquinho de assunto, ricardo.t. Raul Ponto Lu. recebido. vocês viram que o ministro das Ciências aí publicou hoje que tá testando um remédio aí que deu 94% de eficácia in vitro e agora tá testando em seres humanos já? Então, eu li isso aí, mas ele falou que 94% é o mesmo valor da cloroquina. É, Aí desanimou. então desanima, né, professor? É É isso a que eu tava mesma coisa. pensando também. Tomara que funcione bem, cara. Pô, não aguento mais ficar em casa assim também. Exatamente, velho. A empresa falou aqui que eu vou ficar de home office até o final do mês que vem. Já não tô aguentando mais. Se eu tô até 10 de julho, Por enquanto tá até dia 31 de maio. Aí se prolongar esse daí, a gente Então, tempo os caras indeterminado. estão falando aí que O meu amigo a foi gente vai mandado até embora. setembro, assim, né? então, depende das previsões. Se o cara é otimista, é até setembro. Se o cara é pessimista, vai até 2022. Teve uma reportagem de uns americanos aí que tá falando isso mesmo. Uma escola lá dos Estados Unidos que falou que até 2022. Não dá atenção pro Johnny, não, professor. Que é tipo o Pessoal, tempo manda aí, estimado pra o vírus sumir de vez, tá ligado? Mas é. Aí, professor, repete o endereço do seu e-mail, por favor. É ricardo.t@anhanguera? ricardo.t.luz@anhanguera.com. Professor, meu e-mail chegou aí? Tá. Seu e-mail do quê? Qual? Desse trabalho Cara, de agora. eu vou cobrar vocês de novo. Todas. O e-mail que for Eu sobre a avaliação bimestral, coloca Não, o eu tô título falando do dele. trabalho. O meu tá trabalho GPI, o assunto. GPI Trabalho 3. Deixa eu Não, olhar. só trabalho GPI. Não, é na minha pasta aqui. Johnny. Não, cara. Ih, caralho, como não? Pera aí, então.
Só coloquei ele outro. Deixa eu ver se eu não coloquei ele como prova. Ô, professor, o meu você recebeu, né? Se eu, Lucas, recebi. Beleza. Outlook. Pessoal, olha o meu e-mail que As chegou aí pra coisas. você. É o Samuel. Samuel, tá chegando na porrada agora. Aí, ó, ficou logo no rascunho o bagulho. Não, pera. Não, não é esse não. Vê se tá certo. O Wellington Sintra chegou. Aí sim, professor. Aí, professor, o meu tá falando que foi enviado aqui, ó. ricardo.t.luz@anguera.com. Daniele chegou. Johnny chegou. Aí, moleque. O e-mail do caramba que não quer entrar. Ó, até da minha esposa chegou dizendo que switch é usado no centro de uma rede estrela. Já sabe tudo já, cara. Rafa, você já sabe o que é um switch também, Rafa? Aí, prof, é o Vini, beleza? Vinícius, já mandou também? Eu vou mandar o meu agora, mano, beleza? Rapidinho. Os meus alunos. Galera, eu vou sair então. Vocês vão me mandando aqui, eu vou armazenando aqui. Não esqueçam das questões avaliativas para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente conversa de novo e faz a correção delas, todo mundo entregar. Certo? Certo. Ok, professor. Isso aí, pessoal. Boa noite, Certo, obrigado. E até Boa a noite, próxima. abraço. Falou, professor. Tchau. Falou, pessoal. É nóis. Eu vou também. Boa noite, Falou, boa noite. gente. Boa noite. Falou, tchau, tchau, pessoal. Boa noite.